Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. A palavra do apóstolo Paulo é clara neste sentido. É indispensável persistir na oração. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria. Mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Mensagem e oração do Espírito Emmanuel. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é nosso convidado para interagir, participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas dos assuntos pertinentes à doutrina dos espíritos. Acompanhemos agora a mensagem Quanto Mais, extraída do livro Caridade, trazida a nós pelo Espírito Bezerra de Menezes, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Quanto mais. Abençoai sempre as vossas dificuldades, e não as lastimeis, considerando que Deus nos concede sempre o melhor, e o melhor tendes obtido constantemente, com a possibilidade de serdes mais úteis. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quanto mais tolerardes os contratempos do mundo, mais amparados sereis nas emergências da vida, em que permaneceis buscando paz e progresso, elevação e luz. Quanto mais liberdade concederdes aos vossos entes amados, permitindo que eles vivam a existência que escolheram, mais livres estareis para obedecer a Jesus, construindo a vossa própria felicidade. Quanto mais compreenderdes os que vos partilham os caminhos humanos, mais respeitados vos encontrareis, de vez que quanto mais doardes do que sois em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores do que os nossos obstáculos. Sobretudo, servindo e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, continua nesse mês de outubro com uma série de palestras comemorativas ao próximo aniversário de sua fundação. Na próxima segunda-feira, dia 22, palestra com Wallace de Belmonte, da cidade de Maceió, Alagoas. Ele abordará a temática Tempo de Semear. Todos estão convidados. A AME está situada na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25, item Observai os pássaros do céu. Continuação. Deus conhece as nossas necessidades e as prover como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos,
nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala-o sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico então considerar-se-á como que possui grande quantidade de sementes, e de espalhar elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se entretanto comer sozinho, as sementes se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os do céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis, se uma e outra não estiverem no coração. O egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Ouçamos a questão de número 658. A prece é agradável a Deus? Resposta dos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, esta passagem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Manifestações Espirituais, trazida a nós pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade.
A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de quem dispõe. Em outros, sonha-se com fenômenos da própria iluminação íntima. Intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes e admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde não a despreze porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados às 20 horas e quartas às 14 horas. Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura. Reuniões públicas quartas, 8 horas da noite e sábados, 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. E estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas dos assuntos atinentes à doutrina dos Espíritos. Enquanto você não nos liga, queremos lembrar que esse evento que está acontecendo na AME amanhã, segunda-feira, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, palestra com o Wallace de Belmont, que vem da cidade de Maceió, lá de Alagoas. Ele abordará a temática Tempo de Semear. Então, a AME fica situada na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Essa reunião é pública, a entrada é franca, é aberta a todos. Aqueles que às vezes nos acompanham aí pela Rádio Liberdade e que ainda não tiveram oportunidade de participar de uma reunião espírita, essa é uma excelente oportunidade, porque você terá um palestrante que estará abordando uma temática dentro daquelas que são trazidas a nós pela doutrina espírita de forma compreensiva e de forma aonde o próprio evento que a AME promove em relação ao seu aniversário se traduz nessa oportunidade excelente para você travar um primeiro conhecimento com a doutrina espírita, mas também para os nossos irmãos que moram aí em cidades circunvizinhas. E esse evento se torna um estímulo para fazer uma visita aqui à nossa cidade, a Caruaru. No próximo mês de novembro, a AME continuará com a série de palestras e também a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes aqui em Caruaru. Inclusive, no primeiro sábado, dia 3 de novembro, nós teremos o lançamento do livro de um médico que vem lá da cidade de Surubim e trará
a temática sobre sexo e obsessão, que é inclusive o livro que ele nos brinda, e a partir da próxima semana nós estaremos aqui trazendo os detalhes desse evento. Mas vá se agendando aí, próximo mês de novembro, no primeiro sábado, teremos aí a visita de um palestrante com o lançamento de um livro, Sexo e Obsessão. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu fazer uma pergunta, senhora. Uma pessoa que no sangue morre, a pessoa diz, vamos ajudar, tiver aquele espírito de luz para ele fazer isso e isso para mim. Você acha que ele explica depois da pessoa que morre? Ele pode ajudar mais ninguém, no Senhor que tudo não ajuda, né? Eu queria saber se eles podem ajudar que ficou vivo ou não, que está na vida. Tá certo. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Agradecemos muito aí sua participação. No momento da desencarnação, do retorno nosso ao mundo dos espíritos, é muito comum termos a presença de parentes, de entes queridos que já houveram desencarnado antes de nós, nos ajudando na readaptação ao prosseguimento da vida de além-túmulo. A presença de espíritos de luz ou de espíritos benfeitores que vêm nos dar também essa acolhida terá tudo a ver com os méritos, com as conquistas espirituais, com o fato de termos aqui sido instrumentos desses benfeitores durante a nossa própria encarnação. A doutrina espírita, nos levando a conhecer em detalhes a aplicação da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, evidencia que, independente de crença religiosa, independente da compreensão que temos da vida, o fator mais determinante para retornarmos ao mundo espiritual de forma espontaneamente equilibrada e em condições ideais da recuperação do entendimento e da compreensão da vida que continua, tem tudo a ver com os nossos atos, com a maneira com que nós interagimos com os nossos irmãos aqui durante a encarnação, em termos da vivência do bem, da caridade, do amor ao próximo, independente, como havíamos dito, da questão religiosa. Quando temos uma vida pautada na vivência dos ensinos do Cristo, isso significa o estabelecimento dentro de nós de uma condição onde a humildade, a resignação, a abertura à compreensão e à ajuda espiritual estarão bem estabelecidos. E é isso que possibilita, de uma maneira certa, o nosso retorno harmonizado e feliz, a continuação da vida em outros campos vibratórios. Então é isso que queremos deixar claro. A presença de outros espíritos benfeitores, de espíritos iluminados, terá tudo a ver com a forma pela qual nós vivemos aqui na Terra e até o ponto em que nós também fomos instrumentos para que esses espíritos do bem realizassem propostas e atividades redentoras aqui na Terra durante a nossa encarnação. Era essa a explicação que nós tínhamos. Queremos lembrar aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170. 2103 1170. Você pode participar, interagir, fazendo perguntas. E nós estávamos aqui falando a respeito desse evento, desses eventos que nós estamos tendo aqui em Caruaru, primeiramente no mês de aniversário da AME, né? A Associação Municipal Espírita de Caruaru, que está comemorando durante todo o mês de outubro e novembro com palestras importantes, às segundas-feiras, 8 horas da noite. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, pessoal. Pois não? É uma dúvida e uma curiosidade da nossa parte, de toda a nossa família. Certo. Os que desencarnaram, que foram
nossos pais, nossas avós, prima, primo, uma boa quantidade de família nossa que já desencarnou, o que me dá curiosidade é o seguinte: a nossa família que ficou, os que foram, a gente não sonha. E foram pais, avós, muito carinhosos, tios, que sempre foram presentes em toda a família. Se fosse um ou dois que não sonhasse, mas é toda a família. Dificilmente um que sonha. Por quê? Se foram famílias tão apegadas, tão próximas, de reunião, e os que ficaram, a gente não sonha de jeito nenhum. Eles esqueceram, é porque a gente, ninguém da família sonha. E olha que já foram muitos. Certo. A senhora já chegou a frequentar alguma instituição espírita, não? Assim, a maioria, a gente tem frequência no catecismo. Mesmo os que se afastaram, continuam indo, fazendo pesquisa, mas não sei porque ninguém sonha. Tá certo. Vamos tentar lhe dar algum esclarecimento. Eu agradeço muito a sua participação e acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. A nossa ouvinte nos indaga de uma forma veemente essa dificuldade dela e da família, muitos familiares, terem qualquer sonho com os parentes que já desencarnaram, com os entes queridos que voltaram já ao mundo espiritual. E aqui queremos dar realmente alguns esclarecimentos. O primeiro deles é porque a realidade das atividades espirituais que nós participamos durante o repouso do corpo físico é um fato, é uma realidade independente da religião que a gente tenha. A questão toda é não só a compreensão como a recordação do que se passa durante a noite quando estamos dormindo. A espiritualidade esclarece de uma forma bastante elucidativa de que essa lembrança, essa recordação, em termos de consciência, ela vai ter muito a ver com vários fatores. Um deles, inclusive, do merecimento. O outro, também muito importante, é o fato de a pessoa estar despertando de uma forma sincera para a realidade do mundo espiritual, em termos de compreensão e vivência dos ensinos de Jesus. Porque à medida em que durante o dia nós somos pessoas mais sensíveis ao que o Evangelho ensina, nós estamos trabalhando de uma forma espontânea princípios espirituais que nos habilitam a, quando estarmos dormindo, a nossa consciência está mais desperta, não está tão entorpecida pelos objetivos materiais que são parte da maioria das pessoas encarnadas. Então, uma das dificuldades que aqui eu posso lembrar é que quanto mais a pessoa é materialista, ou quanto mais ela é distanciada da compreensão espiritual da vida, maior dificuldade ela vai ter de recordações claras dos encontros espirituais que tem à noite. Principalmente porque quando isso ocorre e a pessoa tem toda uma vida só de interesses materiais, ela interpreta essas ocorrências como criação da sua mente, como o resultado de preocupações do dia a dia, como ter pensado em fulano que faleceu. Mas nós entendemos isso, quero deixar bem claro a nossa ouvinte, é que à medida em que nós nos abrimos mais à compreensão espiritual da vida, por isso eu perguntei sobre a questão de ir a uma instituição espírita, de conhecer mais sobre a vida depois da morte, porque tudo isso se torna um material facilitador para que quando tenhamos encontros espirituais, esses encontros fiquem mais fixos na memória e nós possamos nos recordar mais dele ao acordar. Por último, o fator mais determinante é a naturalidade e a espontaneidade imprescindíveis para que essas lembranças ocorram. Isso significa que nós iremos ter
aquilo que é chamado na doutrina espírita de desdobramento, que é durante o sono do corpo, o nosso espírito ter atividade espiritual e nós nos recordarmos, isso ocorrerá de uma forma mais espontânea em relação ao encontro de parentes e entes queridos, quando nós não guardamos preocupação ou ansiedade desses encontros. É imprescindível uma espontaneidade a mais natural possível para que eles ocorram. Quando a gente se preocupa muito porque nunca encontra, ou porque desejaria tanto isso não acontece, isso gera um nível de bloqueios no nosso inconsciente, na nossa mente, que acaba dificultando a recordação espontânea desses fatos. E eu não deixo de aqui assegurar que muitas vezes esses eventos podem ocorrer e a pessoa não se lembrar, exatamente por ter guardado bloqueios na sua mente que impedem dessa lembrança se dar de forma mais clara. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber se a pessoa, quando morre, se ela fica frequentando a casa que ela viveu, a família dela, o filho, o marido. Certo. Tinha uma cunhada que faleceu, aí no dia que chegou o corpo dela, na hora que o corpo dela chegou em casa, tinham várias fotos dela. Aí as fotos começaram a cair. Aí eu queria tirar essa dúvida, se era o espírito dela que estava ali na hora. Tá certo. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Nós agradecemos muito a sua participação. Realmente, a doutrina espírita deixa bem claro que aquilo que era interesse forte do espírito durante a sua encarnação, por exemplo, a família, o trabalho, os ambientes habituais em que ela estava, guardam um nível de impregnação magnética que faculta com que a maioria dos espíritos que desencarnam voltem aos ambientes onde moravam, ao convívio com a família última que tiveram durante a encarnação. E isso se dá de uma forma natural e espontânea pelo próprio fator de readaptação no mundo espiritual. Então, é muito comum a presença de espíritos desencarnados dentro das casas que antes habitualmente estavam vivendo e do convívio com os familiares. Muitas vezes, dependendo do seu nível de desinformação e de ignorância sobre o mundo espiritual, sem entender exatamente o que aconteceu, sem entender porque muitas vezes fala e ninguém os atende, justamente por estarem assim naquele nível de incompreensão e de inconsciência sobre o que é a vida após a morte. Para muita gente, morreu o corpo, acabou a vida. E isso, às vezes, é tão profundo e convicto nas pessoas que dificultam, durante certo tempo, esse processo de readaptação e compreensão da realidade da vida que prossegue depois da morte do corpo. Então, esclarecemos a nosso ouvinte que isso realmente é possível e é muito comum. Eu quero aqui reforçar o convite no sábado, dia 3 de novembro, palestra com o Dr. Hugo Martins, que vem lá da cidade de Surubim. Ele promoverá o lançamento aqui em Caruaru do livro Sexo e Tramas da Obsessão. Então, a palestra é 8 horas da noite na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. A entrada é franca, todos aí estão convidados. A palestra do lançamento do livro aqui do Dr. Hugo, aqui em nossa cidade. E a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes fica situada na Rua 25, número 96, nas Rendeiras. Era esse o convite que nós estávamos querendo aqui reforçar. E amanhã, segunda-feira, na AME, palestra com o Wallace Del Monte, que vem de Maceió, onde ele abordará a temática Tempo de Semear. Estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a participação. Estejam aí novamente conosco, domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz.
Espiritismo em Marcha.